Salve guerreiro, beleza? Hoje temos um encontro sobre direito penal, mais precisamente a aplicação da lei penal no tempo. Esse assunto é um assunto importantíssimo para concurso público. E aí eu chamo a atenção para você de alguns pontos importantes. Nós vamos direto ao assunto, nosso foco aqui é resolver questões, ok? Então veja bem, primeiramente, nós vamos para o artigo 4º do Código Penal. Lá no artigo 4º do Código Penal fala o seguinte: considera-se praticado o crime quando no momento da ação, ou omissão. Então, veja bem, nós estamos aqui querendo descobrir qual é o tempo do crime, certo? E o artigo 4º do Código Penal diz: o tempo do crime, cara, é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, veja bem, o momento do crime é o momento da ação. E por que eu quero que você frisar bastante isso? Porque no direito penal nós temos aí três teorias interessantes, ó. Certo? Nós temos a teoria do resultado, a teoria da atividade e a teoria mista. Para a teoria do resultado, diz que o momento do crime é o momento do resultado. Então veja bem, João disparou João deu vários disparos ali em André. E André só morreu no outro dia. Qual foi o momento do crime? Quando foi que João praticou o crime? Foi quando ele estava dando os disparos ali no André ou foi quando André faleceu? Ou seja, foi no momento da ação do João ou foi no momento do resultado lá da morte? É o que nós estamos discutindo aqui, o momento do crime. Então veja, para a teoria do resultado é só no momento do resultado, lá no momento da morte. Para a teoria da atividade, pessoal, o crime foi praticado no momento da conduta. E essa daqui é a teoria adotada pelo Código Penal, tá? Isso daqui que é adotada pelo Código Penal, a teoria da atividade, ok? É no momento da conduta, certo? Comissivo ou omissivo, ou seja, no momento da ação ou da omissão. Pronto. Não importando qual foi o momento do resultado, mesmo que o resultado tenha ocorrido em outro momento. O momento do crime é o momento da atividade. Essa é a teoria da ação. E tem uma outra, que é a teoria mista, que ela mescla as duas coisas. Ela fala, olha, o momento do crime é tanto do resultado quanto o da conduta. Teoria mista. Então, o mais importante é você saber que o Código Penal, ele adotou qual? A teoria da atividade. O Código Penal adotou a teoria da atividade como o momento do crime. Então, para o direito penal brasileiro, o momento do crime é qual? O momento da ação ou omissão. Teoria da atividade ou teoria da ação. Essa foi a teoria adotada, ok? Então vamos lá. Se você entendeu isso, vamos resolver a questão. Primeira questão para sabermos se você realmente entendeu isso aqui, tá? Olha essa questão aqui, ó. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Considera-se praticado o crime no momento. Pessoal, olha só. O concurseiro ele tem que ficar ligado nisso aqui. No momento, ele quer saber então qual é o momento do crime, Qual é o momento do crime? Aí ele falou aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado. Isso daqui tá certo? Olha só, o momento do crime é o momento do resultado, quando se atinge o resultado? Foi isso que foi adotado pelo Código Penal? Não, né? Não foi. O que foi adotado pelo Código Penal foi a teoria da atividade ou teoria da ação. O momento do crime é o momento da conduta. Então aqui nós temos um gabarito errado, ok? Isso aqui está errado. Mais uma questãozinha aqui, ó. Outra questão tranquila.
É importante a fixação do tempo em que o crime se considera praticado para, entre outras coisas, compreender a lei que deverá ser utilizada, aplicada e estabelecer a imputabilidade do sujeito. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou. Então, olha só, com relação ao tempo do crime, ou seja, o momento do crime, certo? O Código Penal adotou qual teoria? A teoria da atividade, né, pessoal? A teoria da atividade ou a teoria da ação. Né? O tempo do crime, o momento do crime é o momento da conduta. Ok? Então, mais uma questãozinha tranquila. Vamos avançar. E aí nós vamos falar agora sobre a extratividade da lei penal. Olha só, o que é extratividade da lei penal, pessoal? A lei penal tem hora que ela vai voltar no tempo. Por exemplo, você tem uma lei penal que diz que para um crime a pena é de 5 anos, ok? Isso daí em 2024. E aí vem uma nova lei para aquele mesmo crime, dizendo que agora a pena daquele crime não é mais 4 anos. Agora a pena para aquele crime é de 2 anos. Então veja, como uma lei nova está dizendo que a penalidade é menor, mais grave, menos grave para o réu, mais benéfica, o que vai acontecer, pessoal? Para aquela pessoa que está sendo julgada ou que já foi condenada por um crime, por aquele crime, ele vai ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado por essa lei nova, porque essa lei nova ela vai retroagir, vai lá no passado e vai beneficiar ele, certo? Vai retroagir. Ele praticou uma ação lá no passado, mas essa lei nova vai ser aplicada porque ela é mais benéfica. A gente vai estudar essas regras. Então aqui nós temos uma lei voltando, uma lei nova agindo para trás, retroatividade. Existe situação que a lei nova vai para frente e aí é a ultratividade. O importante é que tanto no caso onde ela vai para trás quanto ela vai para frente, você tem a figura da extraatividade da lei penal. Né? Ou seja, você tem a extratividade tanto na retroatividade quanto na ultraatividade, beleza? Então aqui, ó, a ultraatividade é quando a lei é aplicada a fatos ocorridos depois da revogação da lei, ou seja, essa lei ela já foi revogada, mas ela está valendo para frente. Se ela está valendo para frente, é ultraatividade, né? E a retroatividade quando a lei é aplicada a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor. Então aqui ela está agindo para trás. Retroatividade. Ok? É só um conceito, mas nós vamos aplicar mais à frente. Então vamos para a primeira aplicação. A primeira aplicação é para uma lei posterior, ou seja, uma lei nova que é mais benéfica. Imagina uma lei nova que ela é mais benéfica, tá? A lei antiga dizia que a pena era de 20 anos. E agora uma lei nova diz que a pena é apenas, para aquele mesmo crime, é apenas de 10 anos. Então a lei nova, ela é mais benéfica. Então veja bem, ninguém será punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime. Aqui você tem uma lei posterior discriminatória, né? Discriminatória. Porque ela está deixando de considerar uma prática como crime, né? Discriminatória. Então veja bem, pessoal, você tem uma lei no passado dizendo que aquela ação é um crime. Olha, praticar o adultério é crime. Aí você vai no futuro, uma lei diz, olha, a prática de adultério não é mais crime. Então, se uma lei posterior diz que aquela prática não é mais crime, né, ela vai beneficiar para trás. Então, se tem alguém preso por conta do crime de adultério,
e a lei nova diz que não é mais crime, essa pessoa vai ser solta. Ninguém pode ser punido por um fato que a lei posterior, ou seja, a lei nova, deixa de considerar crime, né? Você entendeu isso aí? Então, uma lei nova, ela deixa de considerar aquela ação como crime. E aí, veja bem, você tem que focar aqui no que diz a letra da lei. Ninguém será punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime. Olha só, cessando em virtude dela. O que? A vigência de sentença condenatória irrecorrível e os efeitos penais. Então, você tem que entender isso, que quando uma lei nova deixa de considerar um fato como criminoso, né, ela vai cessar toda a sentença condenatória e também os efeitos penais. Então, se a pessoa estava ali presa, né, ela está sofrendo um efeito penal ali de restrição de liberdade. O que vai acontecer? Ela vai ser posta em liberdade, porque vai cessar os efeitos penais. Vai cessar também a vigência de sentença condenatória, vai cessar. Mas olha só, preste atenção, o que não vai cessar? Os efeitos de natureza civil. Então, se você teve que, por exemplo, pagar uma multa civil, né? Se você teve que pagar uma multa civil, aquela multa ela vai continuar, ela não vai ser cessado o efeito dela. Se uma lei nova deixar de considerar algo como criminoso, cessa-se os efeitos penais e a vigência de sentença condenatória, mas não interfere nos efeitos de natureza civil. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Esse caso aqui, pessoal, é o chamado de abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Veja, aquela ação era considerada crime e agora deixou de ser considerada crime. Não é mais crime. O crime foi abolido. Abolitius crime. Certo? Então, se uma lei abolitio criminis, ou seja, se uma lei deixa de considerar algo como um criminoso, ela está absolvendo o réu que já foi condenado por aquele crime no passado. Beleza? E é um exemplo aí de retroatividade da lei penal. Vamos ver uma questão aqui sobre isso. Olha só aqui, ó. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixar de considerar crime. Isso. Se uma lei posterior deixou de considerar crime, então a pessoa não vai ser punida mais por aquele crime. E aí, olha só. Cessando em virtude dela o quê? A execução, ou seja, os efeitos penais. Olha só, cessando em torno dela a execução, ou seja, efeitos penais, mas não os efeitos penais da sentença. Está errado, né? Pelo contrário, a execução penal é um efeito penal e cessa. Mas não os efeitos penais. Claro que cessam, os efeitos penais todos cessam, ok? Só não cessam os efeitos civis, ok? Os efeitos de natureza civis é que não cessam. Então essa questão aqui ela está errada, beleza? Mais uma questãozinha aqui. Agora ele quer saber a incorreta. Olha só. Letra A. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime. Verdade. Se uma lei posterior, ou seja, uma lei nova, deixa de considerar crime, ninguém pode ser mais punido por aquilo. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Exatamente, pessoal. Cessa a execução e cessa os efeitos penais. E civis, errado. Os efeitos civis não cessam. Ok? Então nós já encontramos o gabarito aqui na letra A. Tranquilo? Beleza? Então fica ligado nisso. Na abolitio criminis, você tem cessa-se ali a execução, os efeitos penais, mas não cessam ali os efeitos de natureza civil.
Ainda falando de lei mais benéfica, nós vimos a primeira lei mais benéfica, que era a abolitio criminis, né? Que é simplesmente abolir um crime. Agora nós vamos para uma lei mais benéfica, que é a Lex Mitio, né? Ó, seu latim, como é que tá o seu latim? Novatio levis e melius, ou seja, a lei nova, ela é mais benéfica, né? A lei nova vai mitigar, ó, mitigar. A lei nova é mais benéfica. No primeiro caso, nós tínhamos uma lei benéfica, só que ela era abolitio criminis. Ela simplesmente abolia o crime. Pronto. É um tipo de lei mais benéfica. Agora essa daqui é uma lei nova mais benéfica. E essa lei nova mais benéfica, olha só. A lei posterior, que de qualquer forma favorece o réu, né? Ela favorece o agente, favorece o réu, aplica a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então é o seguinte, preste atenção. Uma lei nova, mesmo que a pessoa já tenha sido condenada e essa condenação já tenha transitado em julgado, se uma lei nova é mais benéfica, vai se aplicar para ela. A pessoa foi condenada a 20 anos de cadeia. E a lei nova agora, ela diz que a pena por mesmo crime é apenas 10 anos. Então, essa lei nova vai ser aplicada para esse réu. O réu está lá preso, está na penitenciária. Ele ia cumprir 20 anos. Como a lei nova agora diz que aquele tipo de crime apenas é a penalidade é apenas de 10 anos, então vai se aplicar a ele. Veja que nós estamos retroagindo uma lei nova, né? Depois do fato, mesmo assim está se aplicando ao fato. É uma retroatividade, certo? É um tipo de exemplo de extraatividade, né? Através da retroatividade da lei. Beleza? Então nós temos aqui a chamada novatio legis in melius, ou seja, uma lei nova mais benéfica. Tranquilo? Essa retroatividade da lei mais benéfica, pessoal, você encontra ela tanto na Constituição Federal, veja que ela está prevista na Constituição Federal, ó, lá no artigo 5º da Constituição Federal dos direitos individuais, ele fala lá, ó, a lei penal não retroagirá. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, para beneficiar o réu é prevista a lei penal retroagir. Ok? Essa é a regra. Está previsto na Constituição. E também está previsto onde? Na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Tá? Então, tanto na Constituição quanto na Convenção Americana dos Direitos Humanos está previsto essa retroatividade da lei penal mais benéfica. Tranquilo? Vamos ver como é que isso é cobrado em concurso público. Olha lá. Aqui é uma questão de Polícia Civil de Goiás, delegado. A retroatividade da lei penal é expressamente prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos? Né? Nós já vimos que sim. Tanto na Convenção Americana de Direitos Humanos quanto na Constituição Federal está previsto isso aí, certo? Mais uma questão. Em relação à lei penal, no tempo e a irretroatividade da lei penal, é correto afirmar que a lei penal mais... Olha só. A lei penal mais... Vamos lá. Nós já vimos o seguinte, ó, a lei penal mais severa, a lei penal mais grave, pessoal, ela não pode, olha só, ó, a lei penal mais grave, ela não pode voltar no tempo, ok? Mas nós temos que a lei penal mais benigna pode voltar no tempo. Então veja bem aqui, ó. Olha a letra B, ó, a lei penal benigna, ou seja, benéfica, se aplica à extratividade. Nós já vimos que a benéfica aplica a retroatividade. Professor, e o que é retroatividade? Retroatividade é uma espécie de extraatividade. Nós já vimos. A extraatividade pode ser a retroatividade como a ultraatividade. Então, nós temos aqui a correta. Certo? A lei penal benéfica, ela pode retroagir, pessoal. A lei penal benéfica pode
retroagir. A lei mais severa, ela não pode nem retroagir e também não pode ser aplicada depois que ela já foi revogada. Então não tem sentido ali a ultratividade da severa na letra A. Ok? Tranquilo? Vamos lá. E se a lei nova ela foi incriminadora? Olha só. O que é uma lei nova incriminadora? Uma lei nova considera crime o que antes era uma conduta lícita. Então veja, é simples. Antes não era crime, agora é crime. Ué, nós temos uma lei mais benéfica ou mais severa? Ela é severa. A severa nunca retroage. Pronto. Então ela não retroagirá. Ó. Né? A lei penal não pode retroagir. Ela só pode retroagir se ela for mais benéfica. Ok? Então a novatio legis incriminadora, ou seja, novatio legis, nova lei incriminadora, ela está incriminando o que antes não era crime, não retroage. E a lex gravio, olha só, é lex, lei, né? Lei mais grave, novatio legis impejus. Então aqui é o seguinte, ó, aquela que ela é incriminadora era o seguinte, ó, não era crime, agora é crime. E a novatio legis impejus é o seguinte, a nova lei prejudica. A nova lei é mais grave. Aqui era o seguinte, a lei anterior dava uma pena de 10 anos. E essa lei agora está dando uma pena de 20 anos. Se a lei nova ela é mais grave, ela não retroage. Pronto, porque só retroage para beneficiar. Então, ela não retroage. Certo? Princípio da irretroatividade da lei penal. Ok? A lei penal só retroage para beneficiar. Se você entende que a lei penal só retroage para beneficiar, pronto. Beleza? Professor, e o que acontece quando nós estamos de frente ao chamado crime continuado ou crime permanente? Pessoal, olha só. Você tem um crime permanente, por exemplo, você tem um sequestro. Certo? Sequestro mediante cárcere privado, por exemplo. Você tem lá, a pessoa foi sequestrada em outubro de 2025. E aí, olha só, a lei previa uma pena aqui para esse tipo de crime aqui, ok? Virou-se o ano aqui, ó. Aqui em janeiro de 2026, entrou uma nova lei. Nós temos uma lei nova. E essa lei nova, ela traz uma pena maior. Né? Só que essa pessoa foi sequestrada em outubro de 2025 e ela continua sequestrada. Ela ficou sequestrada aqui até fevereiro de 2025, fevereiro de 2026. E a lei nova entrou em vigor em janeiro de 2026. Então veja bem, a pessoa pode pensar, ué professor, o crime começou em outubro de 2025. Se a lei agora ela é de 2026 e ela é mais gravosa, não pode retroagir. Né? Não pode retroagir a lei mais grave. Não é essa a regra. Só que aqui nós temos a exceção. Por que nós temos a exceção, pessoal? Porque a conduta, veja que ela é permanente, ela não acabou ainda. Né? E ela só foi terminar em fevereiro. Então, como ela não acabou ainda, e quando a lei nova entrou, essa conduta criminosa ainda estava em prática, aí nesse caso do crime permanente, nós vamos permitir, né, o Código Penal permite a aplicação da lei nova mais grave. Então veja, a lei penal mais grave, ela se aplica ao crime continuado. Quando? Se a vigência da lei nova é anterior à cessação da continuidade. Certo? Antes do crime continuado terminar, a lei nova entrou em ação e ela é mais grave, vai se aplicar a lei nova mais grave. Você entendeu isso aí?
No crime continuado, você aplica a lei nova, mesmo que ela seja mais grave, se o crime continuado ainda continuava, né, quando a lei nova entrou em vigência. Ok? A mesma coisa se aplica para o crime contínuo. Né? Pro crime, nós estamos falando do crime permanente, agora nós estamos falando do crime continuado. O que é o crime continuado, pessoal? Por exemplo, a pessoa ela cometeu o furto em janeiro, cometeu o furto em fevereiro, e está praticando furto ali o tempo todo. Em março, em junho, em julho, está praticando furto. E aí entra uma nova lei, certo? Ela está sendo, todas essas daqui, ó, ela está sendo condenada por tudo isso daqui, ok? Aí entra uma nova lei aqui antes de junho e a pessoa ainda comete furto em junho e julho. O que vai acontecer? Quando o juiz for julgar o caso, como isso aqui, tudo isso aqui foram furtos dessa pessoa, ela vai responder por esses furtos aqui, ó. Esses daqui são crimes continuados, né? Foram crimes continuados e crimes continuados ainda após a entrada da nova lei. Então, mesmo que a nova lei seja mais gravosa, vai se aplicar esse crime continuado. Por quê? Porque a nova lei ela entrou em vigência, né, antes de cessar essas práticas de crime continuado. Beleza? Tranquilo? Vamos então para uma questãozinha aqui, ó. Polícia Civil, delegado, Polícia Civil de Goiás. Olha só. Não se aplica a Lex Graviu. O que é isso aqui? Ou seja, não se aplica uma lei mais gravosa, né? A lei 9 é mais grave. Ela não se aplica ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Isso certo ou errado? É errado, né, pessoal? A lei mais grave se aplica sim ao crime permanente se a vigência dessa nova lei é anterior à cessação da permanência. Então aqui nós temos um erro, ok? Beleza? Vamos ver então aqui mais uma questão. Essa questão aqui da Polícia Civil de Espírito Santo. A lei posterior, que de qualquer forma favoreceu o agente, olha só, a lei ela está favorecendo o agente, ou seja, ela é mais benéfica, né? Aplica-se aos fatos anteriores. Até aqui está correto, né? A lei que favorece, ela retroage, exceto se decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Errado, né? Tá errado. Por quê? A lei mais grave, ela retroage mesmo se a sentença já foi transitada em julgado. Ok? Beleza. Vamos avançar. E aqui nós vamos para uma regra de exceção. Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Nós vamos falar agora de lei temporária, pessoal. E lei excepcional. Nós estávamos falando até agora da retroatividade, né? Quando a lei retroage. Agora nós vamos falar quando a lei vai para frente. Nós já vimos que a lei ela pode retroagir quando ela é mais benéfica, né? Ela pode retroagir. Nós vamos ver caso agora de ultratividade, quando a lei vai para frente. Então, olha só. Imagina aqui o período da Covid-19. No período da Covid-19, pessoal, nós vivíamos um momento excepcional, né? Nós vivíamos momentos em que havia uma circunstância que exigia legislações especiais. Naquele momento, houve várias proibições de locomoção, de várias coisas. Surgiram leis excepcionais. Essas leis excepcionais, elas foram aplicadas naquele período enquanto durava, ó,
aquelas circunstâncias. Então, se uma pessoa foi condenada no período da Covid, né, em 2020, 2019, por exemplo, ela vai ser julgada, por exemplo, agora em 2026, a lei que vai ser aplicada não é a lei nova agora não, pessoal. A lei que deve ser aplicada para analisar o que a pessoa cometeu é a lei da época. Por que é a lei da época? Porque naquela época nós estávamos vivendo uma lei excepcional. Então veja que aquela lei da época, ela está valendo para o julgamento futuro. Ó. E por que ela está valendo para um julgamento futuro? Porque a lei excepcional, ela sofre a ultratividade. Ó. Né? Ela aplica-se, aquela lei, aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Ok? A mesma coisa com lei temporária. Por exemplo, você cria uma lei que é aplicada naquele período da Copa do Mundo no Brasil, né, que vem vários estrangeiros. Então, aquela lei temporária, quando a pessoa vai lá e fere ela vai ser julgada no futuro, mas com base naquela lei. Mesmo que aquela lei já tenha sido revogada, porque ela já foi revogada, mas vai ser aplicado ela. Certo? Então, as leis excepcionais e as leis temporárias, elas são ultrativas, né? Elas irradiam efeito mesmo depois de suas vigências, ok? E aí nós estamos dando o exemplo aqui da Covid-19. Então veja que elas são exemplos, são exceção à retroatividade da lei mais benéfica. Por quê? Mesmo que a pessoa cometeu um crime lá durante a Covid, ela cometeu um crime baseado na lei excepcional da época da Covid. Se agora essa prática aqui não é crime mais, né? Não é crime mais, só que o que acontece? Vai se aplicar a regra dela, daquela época. Não vai se aplicar a norma mais benéfica aqui, ó. Vai se aplicar a regra da época da lei excepcional. Por isso é que ela é uma exceção à lei mais benéfica, a retroatividade. Beleza? E aí nós vamos ver uma questão aqui. Tribunal de Contas do Pará. Ó, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime. Certo. Cessando em virtude dela a execução e seus efeitos penais. Isso. Cessa a execução, cessa também os efeitos penais, só não cessa os efeitos civis. Tá tudo certinho na letra A, no item 1. Item 2. A lei posterior que de qualquer forma favorecer o agente não se aplica aos fatos anteriores. Claro que se aplica, né? A lei mais benéfica se aplica aos fatos anteriores. Então, o item 2 está errado. Item 3. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessação das circunstâncias, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Exatamente. Então, mesmo que já tenha passado o seu período e ela já tenha cessado as circunstâncias, ela continua sendo aplicada para aqueles fatos que foram praticados durante a sua vigência. Está corretinho. Então, o item 1 está correto, o 3 também. 4. Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão. Isso aqui é a teoria da atividade, não é isso? Ainda que outro seja o resultado. Então, também está correto. Então, o item 1, 3 e 4. Nós temos aqui o gabarito letra D. Beleza? E aí, com isto, nós fechamos aqui a aplicação da lei penal no tempo. Tranquilo? Vá lá nas questões, resolva tudo elas, são as questões comentadas. Acelere o seu estudo, que a vitória vem. Valeu, um abraço, até a próxima.